Boa noite, bem-vindos ao Pessoalmente. Eu sou Miguel Campos, coach e atleta. Hoje tenho aqui o prazer de ter Inês Cruz, atleta, e militar. Bem-vinda, Inês. Boa noite. Para quem não te conhece, queres falar um bocadinho de ti? Bom, eu sou Inês, sou militar e sou atleta. Eu sou militar dos quadros permanentes do Exército. Entrei para a Academia Militar em 2014 no curso de Ciências Farmacêuticas. Terminei o curso no ano 2021 e ingressei na Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química, onde desempenho funções como investigadora no laboratório, na área de defesa química, e ainda trabalho na componente operacional na área de colheita de amostras, no âmbito de amostras químicas. Para além disso, sou atleta. Durante os últimos anos tenho dedicado sobretudo à velocidade longa, meio fundo curto, portanto 400 e 800 metros. O meu início foi nos 100 e nos 200, por volta de 2019, mas acabei por ir alongando distâncias e nesta fase da minha vida até tenho feito distâncias ainda mais longas, entre 5 a 10 quilómetros, por forma a conseguir conciliar melhor a parte esportiva com a parte profissional e pessoal. E é engraçado, tu estás a dizer isto, não é? E parece que é contra-intuitivo, não é? Nós pensamos distâncias mais curtas e passavas mais tempo a treinar do que parece um paradoxo, no fundo. Sim, essa é uma parte muito engraçada do treino de velocidade. O pessoal muitas vezes diz: "Ei, olha, o pessoal da maratona deve treinar tanto porque tem que correr 42 quilómetros", e eu rio-me para dentro e penso: "Não, mesmo assim não treinam tanto tempo como os velocistas". Efetivamente, o treino de velocista, óbvio que depende de treinador para treinador e há várias formas de chegar ao mesmo ponto, mas no global o treino de velocidade implica muito trabalho de força, muito trabalho de técnica e depois trabalho de corrida e pista. Portanto, hum, um treino normal muito facilmente tem a corrida contínua, tem os alongamentos, tem a mobilidade, tem a fase técnica, podemos ainda fazer depois um reforço muscular e depois vamos para a pista. No fim da pista, se for preciso, ainda fazemos umas rampas, depois o retorno à calma. Portanto, um treino demorar 3 horas e meia, 4, é muito, muito normal. Pronto, obviamente não é o mesmo que treinar corrida de fundo, porque aí o treino é uma hora e a pessoa está a correr uma hora e nós obviamente não estamos a fazer coisas durante as 3 horas e meia ou as 4, mas efetivamente temos de estar muito tempo e na parte de velocidade respeitar os intervalos é muito importante, porque ou é um treino de velocidade ou é um treino de tolerância lática e os intervalos vão fazer toda a diferença. E aqui tu, esta parte que estás a dizer, não é? É depois é a parte, não é? Da fisiologia, não é? E se tu não respeitas aqui estes descansos, não é? Depois, se calhar, não sai como deve ser. Todo aquele Sim, quando nós queremos esforço. treinar velocidade, sim, quando nós queremos treinar velocidade, velocidade pura, nós temos de dar intervalos muito grandes. Por norma, o que está preconizado é cerca de 1 minuto por cada 10 metros que se faz para treinar velocidade máxima. Isto é, se eu for treinar distâncias de 60 metros em velocidade máxima, o intervalo mínimo de descanso será 6 minutos. Portanto, se formos aumentando as distâncias, percebemos que os intervalos para velocidade máxima têm de ser bastante grandes. Se estivermos a treinar tolerância lática, isto é, resistência em esforço, aí os intervalos podem ser mais curtos, mas se nós mudarmos os intervalos durante um treino, nós estamos já a treinar uma coisa diferente. Portanto, hum, às vezes os treinos parecem muito longos e o pessoal às vezes diz: "Ah, porque é que não cortas nos intervalos?" Eu, se eu cortar nos intervalos, já não estou a treinar isto, estou a treinar aquilo. Portanto, os treinos acabam por ser muito longos também por esta questão de que, como estamos a trabalhar em velocidades máximas ou submáximas, o corpo tem de recuperar entre séries, porque senão já não vamos estar a trabalhar para o objetivo certo. E isso faz com que efetivamente o treino de velocidade seja muito, muito longo e às vezes, especialmente para mim que tenho um outro emprego, torna-se muito difícil pensar que já estive das 9 às 4, das 9 às 5 no trabalho e depois ainda tenho de treinar durante mais 4 horas. O dia não tem horas suficientes. E porque, não é? No fundo, tu tens mesmo que. Eu não. Imagina, para quem não conhece, queres falar aqui um bocado aqui da estrutura, porque parece brutal, não é? Tens de treinar força, mobilidade, velocidade, não é? Tudo isto. Eu já não estou a falar, por exemplo, se tu meteres, por exemplo, treino mental ou alguma coisa assim, já é muitas horas, não é? A fazer isso. Sim, é assim, lá está, neste momento não estou a fazer isso porque senti que estava não só a exigir muito do meu corpo, como também da minha cabeça e a prejudicar a parte, sobretudo a parte pessoal da minha vida. Mas durante muito tempo eu acordava por volta das 7 da manhã,
às 7h30 estava no trabalho a correr cerca de 6 ou 8 quilómetros em jejum. Portanto, fazia aí o maior volume de corrida, isto sobretudo quando comecei a dedicar-me mais aos 800 metros. Depois à tarde, como já tinha corrido de manhã, fazia uma corrida mais curta, cerca de 4 quilómetros só para aquecer. Depois disso fazemos alongamentos dinâmicos, alguma mobilidade, pronto, dependendo também de quais é que são as lesões do momento, os toques do momento, uma pessoa faz mais um exercício ou outro. Depois a seguir, por norma, muito trabalho de técnica, pronto, os típicos os skippings, os deslocamentos laterais, pronto, todo aquele rol de técnica que é muito engraçado ver o pessoal a fazer. Depois, muitas vezes fazíamos acho que até pode ser antes da técnica, pronto, um circuito de força, muitas vezes usando as máquinas, pronto, adutores, abdutores, posteriores, interiores, pronto, fazer aqueles circuitos típicos. Esses circuitos técnicos e depois efetivamente o trabalho na pista. Pronto, o trabalho na pista depende completamente do objetivo. Se estamos a trabalhar mesmo só a velocidade curta, se estamos a trabalhar a velocidade mais longa, se é um treino mais de tolerância lática, pronto, isso aí eu não sou treinadora, também não vou estar aqui a dizer o que é que se deve fazer, mas pronto, trabalho de séries, sendo que por norma os intervalos são mais ou menos longos, aí acaba por ser um trabalho que por norma nos levará cerca de 40 a 45 minutos. No fim, tem sempre de fazer um retorno à calma, porque realmente levamos o corpo ao limite. E acabamos sempre por fazer um bocadinho de bicicleta e depois não mais alongamentos. Pronto. Sendo que nesta altura, como já é no fim do treino, já podemos optar por alongamentos mais estáticos, mas pronto, ter atenção a isso. E claro que no fim, muitas vezes ainda íamos fazer massagem ou fazer gelo, portanto, ainda somávamos aqui mais um extra de tempo. Portanto, realmente é um processo muito demorado, com muitos passos. Pronto, é pior do que uma receita de culinária. E depois eu acho que também tem aqui uma coisa que tu numa prova maior, não é? Tens mais tempo, não é? E aqui, imagina, por exemplo, quando estás a competir, e estamos a falar se calhar de 100, não é? 200, 400, 800, qualquer erro, qualquer mal começo, não é? Às vezes estás a treinar anos, não é? Para aquele objetivo, não é? E tanto tempo, e basta um pequeno detalhe, não é? Que faz toda a diferença. Sim, nestas provas há menos margem para erro. Nos 100 metros e nos 60 e nos 100 metros é fatal. Pronto, se uma pessoa parte mal ou assim, a não ser que seja o Usain Bolt, não é muito fácil de recuperar. Ah, Nos 200 também um pouco, especialmente no nível mais elevado, obviamente não há grande margem para erro. Nos 400 eu já sinto que é um pouco diferente, porque já é uma prova um pouco de ritmo, uma pessoa tem de se conhecer um pouco melhor e perceber o que é que está a sentir. E os 400 são uma prova muito, muito longa. Eu tenho tempo de pensar na minha vida toda durante os 400 metros, pensar o que é que estou a fazer ali, porquê. E os últimos 50 valem por vários quilómetros na estrada. Os últimos 50 metros são muito, muito longos. Os 800 eu não. Eu comecei a fazer 800 de forma aleatória. Pronto, uma rapariga estava doente, eu tive de a substituir no Nacional de Clubes para não termos 0 pontos. E de repente descobrimos que afinal eu tinha bastante jeito para os 800. Pronto, e efetivamente foi uma prova que eu comecei a gostar de fazer. E é uma prova diferente. Também não tem muito espaço para erro, porque se nós nos deixarmos fechar, às vezes não há forma depois de compensar. Mas acho que é uma prova que também dá para uma pessoa sentir muito, usufruir muito. E honestamente, para mim os 10 km já são demais. Já me dão demasiado tempo para eu pensar no que é que estou a fazer. Os 800, aqueles 2 minutinhos são um tempo bom para uma pessoa poder corrigir algum pequeno erro e também usufruir, e depois acaba sem uma pessoa ter de aguentar muitos quilómetros. Pronto, portanto, na verdade é uma prova interessante. E tu estavas a dizer isso dos 400. Imagina, para quem é de fora, eu sou completamente fora, eu corro maratonas. Eh, É engraçado, tipo, para onde é que vai a tua cabeça e tu a dizes que os últimos, não é, 50, não é, parecem quilómetros e quilómetros e quilómetros. É todo ali o teu corpo, não é, e a tua mente ali a falarem um com o outro, não é? Sim, é assim, eu por acaso nas provas de 10 km sinto mais aquela coisa de desistir, porque ainda faltam muitos quilómetros quando eu começo a pensar isso. Ah, Nos 400, uma pessoa começa mais a maldizer a sua vida, não é tanto pensar em desistir, porque a meta é já ali à frente, é só mais o porquê, porquê, porquê é que eu achei que era uma ideia fazer 400? E quando uma pessoa gera mal a prova, isso já me aconteceu, já cheguei a fazer os últimos 100 metros a ver tudo branco,
e a tentar só empurrar-me para a frente. Pronto, o ácido lático parece que domina completamente o corpo, não temos controle sobre as pernas, não temos controle sobre nada. Já estava a ver tudo branco. Ainda assim, lembro-me que a minha única preocupação é: por favor, não pises nenhuma linha para não seres desclassificada, porque pode ser que ainda seja recorde pessoal. Portanto, foi este pensamento até chegar à meta. Mas sim, realmente, pronto, são sensações muito diferentes dos 10 km, por exemplo, e mesmo da maratona nos 10, uma pessoa está permanentemente em sofrimento, mas é um sofrimento tolerável, e desde que uma pessoa se convença, consegue continuar, continua. Nos 400 chega a um ponto que, por muito que uma pessoa queira, simplesmente o corpo já não se mexe, já é. Pronto, para quem nunca teve a sensação de ficar com o corpo completamente cheio de ácido lático, é muito difícil de explicar a sensação, mas é assustadora quase. E o que é que te apaixonou tanto aqui nestas distâncias mais curtas, não é? O que é que te levou não é, a esta jornada, no fundo? Eu sempre adorei velocidade. Eu desde miúda que eu lembro-me de gostar de correr e correr contra os rapazes, especialmente, porque com as raparigas, pronto, admito que não havia muita competição, mas contra os rapazes eu queria ir, que era para ganhar também. Lembro-me de ser muito nova e estava no Algarve, e estava a fazer umas corridas com os miúdos e eles disseram: tu só ganhas porque estás com esses ténis. Isto não eram ténis nada de especial, mas lembro de dizer isto. Eu, ok, eu corro descalça. Descalcei-me, tirei as meias, corri contra eles descalça e ganhei a mesma. Uh, e pronto, e desde sempre tive esta competição e eu queria correr rápido e sempre adorei. Mesmo quando comecei, quando tentei entrar para, pronto, quando entrei para a Academia Militar, nós temos de fazer o Cooper e eu não conseguia quase correr 12 minutos de seguida, porque eu só, pronto, eu não sei, para mim isso não era lá muito natural. E lembro-me de ir treinar a corrida e o meu pai me dizer: porquê tu corres amigos dos pés? E eu, tipo, sei lá, eu só sei correr assim na ponta do pé, não sei pousar o pé todo, sei lá, pronto. Obviamente agora já aprendi, não é? Mas eu sempre tive muito aquele instinto da corrida rápida e sempre adorei, só que realmente a oportunidade acabou por nunca surgir quando eu era mais nova. Um, e pronto, e é a vida a acontecer, honestamente, gostava de ter feito, não aconteceu. Mas realmente depois quando surgiu a oportunidade foi é agora ou nunca e logo se vê. E efetivamente, pronto, correu bem. E tu, mesmo os outros desportos, não é? Tu foste campeã de vôlei, passaste pelo vôlei e natação, e depois aqui o atletismo. O que é que o desporto e outros desportos mais coletivos, tipo, contribuíram para a tua vida? Bom, eu não conheço a minha vida sem desporto. Realmente sempre foi uma coisa muito importante para mim, só que eu sempre gostei muito de desporto, mas também gosto de música e também fiz teatro e pronto, eu acabo por gostar de fazer várias coisas, ainda que o desporto sem dúvida que é aquilo que eu gosto mais, portanto, por vezes tive de prescindir de outras coisas para me poder dedicar ao desporto, e sinto que isso sempre me moldou muito, ainda que de certa forma eu sinto que eu sempre fui muito competitiva independentemente do desporto. O facto de estar no desporto só me permitiu direcionar melhor essa competição para, pronto, para uma área eventualmente mais útil, por assim dizer. Um, e obviamente isso acabou por moldar muito a minha personalidade, mas eu não sei, o desporto foi sempre tão importante para mim que eu sinto que a minha personalidade engloba o desporto, não sinto. Eu fui-me ajustando por causa do desporto, mas sempre foi um bocado assim, porque eu, na verdade eu não conheço outra realidade que não tenha sido estar sempre ligado ao desporto, mesmo que fosse só ir andar de patins ou fosse jogar à bola na garagem com o meu irmão, eu sempre gostei de estar a fazer alguma coisa, portanto, uh, é difícil dizer como é que o desporto mudou a minha personalidade, porque sempre foi isso. Eu, desde que me lembro que vou andar de bicicleta com os meus pais, que vou esquiar com os meus pais, que fazia natação, portanto, mesmo por vezes não tendo sido o desporto que eu mais queria fazer, não há um momento da minha vida em que não tenha havido desporto. E esta tua nova jornada de tu fazeres mais quilómetros, o que é que tu tens, como é que tem sido e como é que está a ser este processo de fazeres mais quilómetros e não é, no fundo, se calhar deixares mais fluir, não é? Uh, Existe aqui um contrassenso para mim, que é eu estar aqui a dizer que adoro desporto porque adoro e que adoro correr porque adoro, mas eu depois também digo sempre, eu adoro correr distâncias curtas, eu odeio correr distâncias longas. Se me obrigam a correr mais distâncias, tipo, eu odeio. Isto durante muitos anos foi muito verdade. Agora continua a não ser mentira, mas eu admito que estou a conseguir ganhar algum gosto no processo de estar a correr distâncias um bocadinho maiores.
Um, efetivamente, há uns tempos eu dizia mesmo que odiava, era mesmo tipo um esforço ter de correr aqueles quilómetros. Eu cumpria religiosamente, mas só porque tinha de ser. E agora admito que me está a dar gozo, eu acho que é sobretudo a mudança de desafio. Durante muitos anos estive a preparar mais para a velocidade e agora esta mudança de desafio e a progressão rápida associada ao mesmo dá-me aquela pequena adrenalina de tentar fazer um pouco melhor e um pouco melhor. E então admito que o processo está a correr bem. Pronto, também uma coisa que facilita é que o meu marido também corre distâncias mais longas, portanto, antes eu tinha de ir 3 horas ou 4 para o Jamor, ele fazia o treino numa hora e ia para casa, agora vamos os dois, pronto, lá está também, como mudámos de casa, estamos agora aqui num sítio mais apetecível para correr, portanto, simplesmente saímos de casa, vamos os dois correr, corremos, voltamos. Portanto, não é que eu agora adoro correr, mas o facto de podermos fazer isto juntos, fazer uma coisa que gostamos juntos, ajuda bastante e ter mais tempo livre, então é a cereja no topo do bolo. Porque dá-me uma tranquilidade que eu já não estava a ter com os treinos de velocidade. Um, e é engraçado, não é? Tipo, e eu não sei se tu queres tocar aqui na esta questão, não é? Nós estamos a falar, não é? De tu teres mais tempo, não é? Para a tua vida pessoal e tirares aqui um bocado tanta pressão, porque eu posso falar por mim, eu já andei muitas vezes atrás tipo, de recordes da maratona e às vezes durante anos, e quanta mais pressão punha, sentia-me que vivia tipo numa. Sabes aquela cena dos hamsters, a rodinha dos hamsters, de tanta pressão que metia, e só quando eu comecei a desfocar um bocado daquilo, é que eu notei, opá, eu tenho que voltar a descobrir o prazer, não é? Por correr, o meu porquê. Sim, eu percebo isso. Não me identifico a 100% só porque eu sou muito competitiva. Então, às vezes, eu não me importar fazer uma coisa que não gosto assim tanto, porque se o objetivo for ganhar, eu estou lá. Tipo, não importa o que é ou como é que é, se há hipótese de eu tentar ganhar alguma coisa, vou dar o meu máximo e vou tentar, pronto, cumprir o objetivo. Ahm, mas, efetivamente, na parte da velocidade, que era uma coisa que eu gostava muito, eu acabei por sentir um pouco isso, porque era algo que eu adorava, era algo que me dava imensa vida, que me dava imenso prazer, mas depois eu cheguei muito a um ponto em que senti que eu estava mesmo a abdicar de tudo pelo treino, e não é que me importasse com isso, mas teve de chegar a um ponto em que eu pensei, ok, porquê? Para quê? Eu não vou ser campeão olímpico, eu nem sequer vou chegar aos olímpicos. Eu nem sei, pronto, não. Chegou a um ponto em que eu pensei, ok, eu posso ser um bocadinho melhor, mas o que é que esse bocadinho melhor ainda me vai trazer? E o que é que eu estou a perder por causa disso? Pronto, e eu tive de acabar por pesar um pouco isso. Um, e depois comecei a fazer distâncias mais longas, mais por uma questão de comodidade. Eu não sabia exatamente o que é que ia fazer esta época. Inclusivamente é muito provável que eu ainda. Pronto, é certo voltar à pista ainda esta época. Um, mas eu queria só fazer alguma coisa, porque eu tinha de fazer alguma coisa. Como tinha de fazer alguma coisa, eu precisava de um objetivo competitivo, porque sem um objetivo competitivo depois começava a tornar-se um pouco redundante. E no fim comecei a treinar bem e acabei por conseguir apurar para o Mundial Militar de corta-mato. Portanto, eu andava atrás de uma internacionalização por Portugal na velocidade, porque era aquilo que eu gostava de fazer. E no fim, quando efetivamente me desfoquei um bocado, quando simplesmente, pá, vamos ver como é que corre, vamos andar tranquilos e tudo mais, acabei por cumprir um objetivo que era representar Portugal no estrangeiro, pronto, e foi representar Portugal num corta-mato, uma distância completamente absurda para mim. Uh, mas cheguei lá, consegui fazer e consegui, pronto, dei o meu melhor. Óbvio que com mais treino vou conseguir fazer muito melhor, mas efetivamente no momento em que me comecei a preocupar menos e a andar mais tranquila, foi o momento em que cumpri uma coisa com a qual já sonhava há bastante tempo. E tu achas que aqui esta parte, não é? Tu também juntas aqui a parte de seres militar e da disciplina, depois nós já não. Como é que eu ia dizer? Eh, tu estás a dizer, eu tenho um objetivo e vou atrás e faço, não é? Tipo, achas que depois isto também mexe aqui com, não é? A tua mentalidade? Já não é a primeira pessoa que faz essa associação, que diz, como tu és militar, por isso é que és tão assim ou assado, mas eu acho que eu já era assim antes de entrar para a Academia Militar. Eu acho que eu já era assim. Os meus pais dizem que hoje eu sou um bocado quadrada. Pronto, quando meto uma coisa na cabeça, parece que não vejo mais nada. Fica assim e pronto. Ah,
e portanto diria que não está assim tão relacionado com o facto de eu ter entrado na academia, mas talvez eu tenha entrado na academia também já por ser um pouco assim, pronto. Talvez não me tornei assim por ter entrado para lá, mas tenho entrado para lá porque já sou um pouco assim. Mas sim, obviamente que ajuda uma pessoa a ser disciplinada, uma pessoa a estar, mesmo a parte de estar habituada a sofrer um bocado e aguentar e persistir, pronto, obviamente isso são tudo coisas que uma pessoa tem que lidar e tem que aprender na academia militar. Por isso, obviamente, ajuda um bocado. Às vezes até penso, "Ei, já passei pior na academia, uma pessoa consegue aguentar este treino." Uh, mas não diria que tenha sido um fator crucial. Óbvio que estar na academia, ter formação militar me ensinou muitas coisas e mudou bastante a minha vida, mas essa parte da persistência e tudo mais, acho que já era algo que eu trazia de antes da minha vida militar. Pronto, acho que foi algo que sempre me acompanhou, exatamente porque sempre pratiquei desporto e sempre tive essa postura de se começa uma coisa é para levar até ao fim. E quem é que é a Inês fora aqui, fugindo aqui um bocado aqui da corrida? Essa é uma pergunta muito complicada de se fazer a uma pessoa que nos últimos anos basicamente se só dedicou a correr. Hum, e às vezes quando penso em, não gosto de desistir, mas em terminar a carreira mais a sério, ou que seja, há muito aquela questão, e isto é uma questão que é muito batida, que é a perda de identidade. Isto é, Sim, o que é que nós transição, não somos? é? O que é que nós somos sem a corrida? Porque as pessoas quando vêm ter comigo, pá, pessoal da tropa, pessoal civil, pessoal que me conhece, então como é que estão as corridas? É sempre, como é que estão as corridas? Não há tipo, então estás bem, o Tiago está bem. Pronto, não é que também não façam essas perguntas, mas uma das primeiras perguntas é logo, então, as provas, qual é que é a próxima prova? Então, e as corridas? E efetivamente, no fim da época passada, quando eu realmente estava a passar por uma fase que era mais de questão do que é que ia fazer a seguir, e quando, pronto, e depois quando comecei esta época ainda estava assim um bocado desorientada e alguém me fazia esta pergunta, havia muito aquela sensação de fogo, eu sou as corridas, eu sou as provas, eu sou o atletismo, porque parece que as pessoas não me veem a mim, pronto, não veem em mim mais nada do que isso e eu própria também não vejo, porque toda a minha vida girava à volta disso. E então essa é uma pergunta interessante, mais porque em vários momentos uma pessoa parece que não tem uma resposta. E mesmo neste momento, ao fim destes meses todos, a tentar pensar numa resposta melhor do que sou uma atleta e tudo mais, continuo a não ter. Tenho outros gostos, efetivamente tenho, mas sinto que toda a minha personalidade ainda gira muito à volta do facto de eu adorar ser atleta. Pronto. Mas tu ao bocado estavas a dizer, não é? Que fizeste dança, teatro, não é? Tu tens aqui uma série, se calhar com outra idade, não sei se tu agora também depois, porque depois se calhar o desporto, não é? Começou a comer as outras áreas, não é? Sim, pronto, o balé efetivamente já foi há muitos anos, sei que na altura gostei, mas a minha flexibilidade não me permite, não me permite fazer grande coisa no balé e depois admito que dançar até já não é de todas as minhas coisas favoritas. Mas sim, a verdade é que eu não me importava ter mais tempo para desenhar, não me importava ter mais tempo para tocar um instrumento musical. Eu comecei a ter aulas de piano online e as aulas estavam a correr bem, mas chegou um ponto em que eu senti que estar a pagar as aulas já não fazia sentido porque eu não tinha tempo. Pronto, e depois obriguei-me a pelo menos todos os dias ir tocar 15 minutos por dia, assim, desde que eu toco 15 minutos por dia, eu consigo manter o meu nível por eficiência, até um ponto em que, tal como no atletismo, já não me estava a dar prazer, eu estava já só a fazer aquilo porque estava a pagar a subscrição e porque eu tinha de fazer 15 minutos por dia. E então, parei, hã, agora que mudámos de casa, por acaso, pronto, o piano ainda está na garagem, mas gostava muito de o trazer para cima e é daquelas coisas que é quando nós vemos, acabamos por usar. Portanto, a minha intenção efetivamente é pô-lo num sítio onde esteja visível e eu já sei que se ele estiver visível e a jeito, eventualmente eu vou-me sentar lá e vou tocar, mesmo que seja só 5 ou 10 minutos. Ah, e, e pronto, eu acho que isso vai ser importante para mim. Por isso, sim, eu gosto de música, gosto de montar legos, gosto de ler, gosto de ver televisão, como toda a gente, gosto de ficar só esparramada no sofá a ver Netflix. Um, e agora já começo a ter um bocadinho mais tempo para isso, mas efetivamente, pronto, a vida adulta é uma coisa muito, muito complicada. Uma pessoa só percebe isso quando chega lá. E pronto, e há toda uma série de a fazer, mas pronto, o desporto, apesar de numa quantidade mais reduzida, continuar a ser uma parte muito grande da minha vida. E vou tentar agora mais e mais equilibrar a minha vida para conseguir também ter espaço para outros interesses, sim.
Ok. Nós estamos aqui a falar em off, não é? Que o desporto, não é? E para a mulher é diferente, não é, do homem, porque por várias coisas. Queres aqui falar aqui um bocado disso? Hum, Pronto, realmente, como estávamos a falar em off, efetivamente o desporto para a mulher, portanto, não nas camadas jovens, mas depois quando começam, pronto, quando começam a ter idades mais avançadas, entre grandes aspas, portanto, eu tenho 28 anos, é normal que comecem a pensar quando é que a sua personalidade de atleta começa a passar para a personalidade de mãe, se essa for uma ambição delas, e estávamos aqui a falar de como realmente às vezes é difícil fazer essa transposição de gostar de treinar e querer treinar e ter investido muito tempo no treino e depois querer passar a ser mãe, eventualmente sem perder todo o trabalho que foi feito previamente. Mais do que isso também é a decisão de em que momento é que devemos, avançar para essa decisão. Aparentemente para os atletas olímpicos o momento foi durante o ano que passou, porque agora está tudo a ser mãe, portanto claramente foi o momento certo para os atletas olímpicos. Mas realmente para uma pessoa que tenha um emprego normal e que depois ainda faça um desporto e que queira decidir em que momento é que deve engravidar, realmente é algo que condiciona bastante e as mulheres nem sempre têm se calhar a coragem de assumir isso porque lá está, a tal questão da identidade, a nossa identidade é ser atleta. Vou deixar de treinar para tentar engravidar e depois não consigo engravidar, também não vou treinar, mas se estou a treinar muito, se calhar também não consigo engravidar. Pronto, e às vezes este ciclo aqui acaba por moer muito na cabeça das pessoas, especialmente das mulheres, e depois esse stress todo às vezes condiciona os treinos, vai condicionar também a possibilidade de engravidar, portanto, é toda uma situação um pouco difícil de gerir, talvez pouco falada. Lá está, como mencionámos, cada vez mais as atletas serem mães é melhor aceite e já não perdem os patrocínios das marcas e o pessoal acompanha imenso no Instagram e fica todo super feliz. Mas há uns tempos realmente era uma situação um pouco complicada e na maioria do mercado laboral continua a ser um pouco complicado ser mulher, oi, ser mulher e engravidar, pronto. E tu estava, nós acho que também falámos em office, não é? Como é que era? Tu treinares quase como uma profissional, não é? Ao lado de atletas profissionais, mas depois o descanso não era porque tu tinhas um trabalho full-time e não conseguias, tipo, ter não é? O mesmo estilo de vida como um atleta profissional, não é? Que descansa, não é? Tem a sesta, não é? E é virado, o 100% dele está virado para ali, não é? Sim, é assim, em Portugal não é fácil termos atletas totalmente profissionais, por exemplo, lá está, eu treinava com a Cátia e mesmo ela tem uma profissão, ela é enfermeira, Sim, portanto, sim. a maioria dos atletas tem sempre uma outra profissão, o que não é uma coisa positiva, simplesmente é a realidade de quem é em Portugal. Ainda que agora temos visto vários atletas que estão a dedicar-se ao atletismo e que estão a obter resultados brilhantes a nível mundial, portanto é uma prova de que nós temos talento, só não temos muitas vezes é tempo e oportunidade. Mas em relação à minha situação, efetivamente, senti que era uma gestão um bocado difícil. Eu costumo sempre dizer que eu treinava como uma atleta profissional, mas descansava como uma amadora. Isto é, eu fazia um plano de treino igual ou muito idêntico ao do resto do pessoal, tentava mesmo fazer o máximo possível, inclusivamente lá está, ir correr de manhã para tentar rentabilizar ainda mais o tempo e treinar, mas depois não conseguia descansar porque durante o resto do período estava no trabalho. Em relação a isso, tenho uma história engraçada que se prende com os estágios na Serra Nevada. Fui 2 anos seguidos, mas no primeiro ano em que eu fui, antes de ir, disseram-me: "Epá, aquilo é super cansativo, treinas imenso, depois não, pronto, o facto de haver menos oxigênio no ar, descansas pior, é muito exigente, é muito difícil, blá blá blá, blá", pronto. Ah, Foi a primeira vez em que eu senti um ataque de ansiedade, pela primeira vez na Ferrari, a dizer que não queria ir. Mas depois eu dizia ao Tiago: "Ai, mas eu já disse a toda a gente que ia, agora tenho de ir. Eu já disse no trabalho que eu ia, eu já orientei as coisas todas, agora tenho de ir", mas a chorar, completamente ansiosa, ainda com tudo em cima do sofá, completamente perdida, de género: "Não vou conseguir aguentar, vai ser horrível", ou pronto, um ataque de pânico mesmo muito, muito grande. E foi sempre um bocado: "Eu já disse a toda a gente que vou, agora tenho de ir", pronto. Foi, lá está, o princípio do se é para fazer uma coisa, levar até ao fim. Hã, e pronto, e fui para a Serra Nevada e tenho a dizer que aquele primeiro estágio na Serra Nevada foram 2 das melhores semanas da minha vida. Pronto, foi incrível, foi brutal. Hã, e eu estava com muito receio que realmente fosse muito cansativo, etcétera. Pá, não, a minha vida em Lisboa era bem pior, mas de longe, nem tinha comparação, porque em Lisboa eu não só tinha de treinar muito, como depois tinha de andar no trânsito, e tinha de trabalhar, e tinha de chegar a casa e cozinhar e arrumar roupa, lavar roupa, tentar ainda ter um bocadinho de vida social com os amigos,
pronto, alimentar a minha relação, não é? Porque uma pessoa tem um marido, não é só para dizer que tem um marido, não é? Tem de alimentar a relação. Portanto, a minha vida em Lisboa era 1000 vezes mais difícil, 1000 vezes pior do que estar lá na Serra Nevada, em que eu só tinha de treinar, dormia à sesta. Em termos de cozinhar e lavar roupa e tudo mais, nós dividíamos tarefas, portanto, pronto, era relativamente tranquilo. A alimentação, mesmo os almoços, almoçávamos no centro de alto rendimento, portanto, só tínhamos de fazer os jantares. Portanto, na verdade, foram 2 semanas em que eu os treinos, obviamente, eram super puxados, mas era só aquilo, portanto, eu não só adorei, foi brutal, adorei completamente estar lá. Tipo, houve um treino que eu estava a rir e o meu treinador, estás a rir do quê? Então, estou-me a rir porque estou feliz, tipo, adoro estar aqui. Portanto, tem piada que realmente um momento que era suposto ser super cansativo, na verdade não, foi muito mais fácil do que a minha vida em Lisboa. Portanto, eu espero que com isto tudo tenha respondido à questão que é ser atleta e ter um trabalho, um full-time job, é muito, muito, muito difícil, é muito difícil de conciliar, é normal que leve uma pessoa à ruptura. Hum, e quando pessoas como eu, que têm um trabalho, se podem só dedicar ao atletismo, é quase como se fossem umas férias e são tipo os melhores dias da vida de sempre, porque realmente aquela experiência na Serra foi. Pronto, está no meu top de experiências de vida e provavelmente vai se manter no meu top de experiências de vida até eu morrer. Pronto, eu gostei mesmo muito. E como é que é não é, o teu marido, o Tiago, ele é treinador, como é que, imagina, acompanhar como atleta, não é, e todo este processo todo, que às vezes nós, não é, quem está mais perto, às vezes é quem nós temos mais resistência, não é, ouvir. Hum, eu não vejo esse problema na minha relação com o Tiago. É assim, pronto, eu sempre gostei de questionar os treinos, sempre gostei de perguntar porque é que fazemos isto ou porque é que fazemos aquilo. Eu gosto de perceber a lógica das coisas. Hum, Neste momento que estou numa fase um bocado de transição e de perceber o que é que, sobretudo manter-me ativa. Obviamente, quando foi para preparar o Mundial, foi para preparar o Mundial e aí foi com bastante assertividade, mas no global estamos, pronto, estamos a ir abordando diferentes desafios. Por exemplo, agora vou fazer um IROX, portanto, andamos aqui um bocado. Acho que depois destes anos todos de tanta assertividade, agora ando só a usufruir do facto de gostar de competir e gostar de treinar. Um, e poder estar a treinar com o Tiago faz com que as coisas sejam um bocado mais. Eu não quero dizer liberais ou leves, porque na verdade eu também, se o plano é assim, eu cumpro. Hum, mas simplesmente neste momento, nem é que isso seja uma coisa positiva, mas neste momento há uma certa sensação de desresponsabilização de que eu precisava. Neste momento, se dá para fazer, faz. Se não dá para fazer porque a vida está a acontecer e há prioridades, também está tudo ok. E obviamente quando eu estou a treinar com outro treinador, com um grupo de treino, eu não me dou ao luxo de fazer isso, porque se eu tenho um compromisso para com as pessoas, eu tenho que cumprir. E não é que eu não tenho um compromisso com o Tiago, mas nós aqui nesta fase estamos a ajustar-nos, estamos a tentar fazer o melhor possível, mas sabemos que temos também outras prioridades na nossa vida, estamos numa fase de grande mudança, de mais projetos, e então permite-nos aqui uma flexibilidade e essa depois também é a vantagem das longas distâncias, é que se nós dissermos, epá, vamos só fazer qualquer coisa hoje, e sairmos, corrermos 10 km e voltarmos, o treino está feito. E enquanto que não, para treinar velocidade e treinar velocidade como deve ser, não dá só para sair e fiz qualquer coisa e está feito. Não há só fazer qualquer coisa. Tipo, tem de ser algo mais assertivo, uma pessoa tem de ir para a pista, tem de calçar os bicos, pronto. Uh, e então acho que, sobretudo, estamos aqui a trabalhar numa questão de flexibilidade e de mesmo usufruir do processo, manter a forma física e estou muito na fase de um objetivo de cada vez. Pronto, neste momento estou um objetivo de cada vez. E Inês, deixa-me aqui questionar, imagina, tu fazes parte aqui do Exército e nós temos noção da importância, quem está de fora, não é? Do trabalho que é feito, não é? E que às vezes nós, por exemplo, associamos, não é, a salvar algum tipo de, ou de conflito ou de emergência, não é? E nem sempre vemos o trabalho por trás, não é? Sim, é assim, o meu trabalho, eu não.
eu posso ser chamada para um cenário de guerra, obviamente, qualquer militar pode, mas o meu trabalho é sobretudo no backstage, porque trabalho essencialmente a nível laboratorial, pronto. E mesmo no caso de um incidente com um agente químico, no qual eu também posso ser chamada, hum, a minha equipa não responde, não somos os primeiros a responder ao incidente, nós somos depois chamados via Proteção Civil, pronto, não vou estar aqui a descrever os passos, mas nós efetivamente podemos ser chamados para o terreno, mas o nosso trabalho, lá está, apesar de ser militar, o nosso trabalho não é o típico trabalho que poderão associar a militares. Eu trabalho num laboratório, eu faço experiências, pronto, eu faço experiências, eu processo resultados. A verdade é que uma boa parte do meu trabalho se equipara mais, se calhar, ao que se faz num laboratório civil da área de defesa química do que propriamente aquilo que as pessoas imaginam do exército, estar no regimento e fazer exercícios regimentais, pronto, com a parte das armas e tudo mais, pronto, nós não usamos nada disso, portanto é um contexto um bocadinho diferente. Mas depois também temos a parte dos exercícios, e na parte dos exercícios é quando se torna um bocadinho mais difícil treinar, mas mesmo assim uma pessoa faz um esforço muito grande para conseguir fazer o treino, e essa também foi uma grande mudança nos últimos tempos, em que realmente até há bem pouco tempo, mesmo durante os exercícios, eu tentava treinar ao máximo e terminava o exercício completamente esgotada porque fazia tudo certinho, tudo certinho. No último, como estava realmente numa fase de transição, hum, foi só de género, consegui correr, vou correr. Um dia consegui treinar 2 vezes, treinei 2 vezes. Um dia não deu para treinar porque tivemos de nos levantar às 5 e tal da manhã e terminámos às 11 e tal da noite. Pronto, não treinei, faz parte, não, e consegui digerir isso muito melhor. Isto é, parece que é só falar, mas realmente nos outros exercícios, ou antes quando eu não treinava, era uma sensação de frustração e de ansiedade que eu me começava mesmo a sentir mal e começava a ficar chateada e revoltada, e toda a gente à minha volta percebia isso. E agora já consigo ter outra flexibilidade e outra leveza, pronto. Inclusivamente no último exercício, um dia em vez de ir treinar, fui antes jantar com os meus tios que moravam lá ao pé da zona, então podia jantar com eles, que era uma coisa que há um ano antes seria completamente impensável, porque se eu tinha aquele tempo para ir jantar, eu tinha era aquele tempo para ir treinar, pronto. E, e realmente essa leveza acho que me fazia assim um bocadinho falta. Porque lá está, mais uma vez, eu quando meto uma coisa na cabeça é para fazer, só que chega a um ponto em que se torna mesmo contraproducente. Óbvio que se eu treinei mais, eu corri mais, e agora provavelmente eu não vou conseguir os mesmos resultados que consegui antes. Mas mais uma vez, lá está, eu não vou chegar aos Jogos Olímpicos. Portanto, tenho de pensar até onde é que vale a pena entregar a minha alma e qual é que é o retorno. Pronto, é aqui uma relação custo-benefício do treino que durante muito tempo esteve desequilibrada, mas que eu assumi esse desequilíbrio e quis que fosse assim. E depois chegou um ponto em que eu pensei, ok, isto já não está mesmo a ser saudável de todo, já me está a fazer mal, ok, vamos ter de reequilibrar a balança para que volte a fazer sentido. Sim, e é engraçado, tu tocas nisso e eu penso sempre que é. Eu às vezes faço maratonas e pessoal, qual é que é a próxima? E eu costumo ser uma pessoa que, não, para já não consigo ou preciso pensar mais. Mas às vezes nós entramos tanto neste ciclo, ou de treinos, ou disto, ou daquilo, e eu às vezes, quando, não é, às vezes faço as maratonas, parto as semanas. E eu antigamente não aguentava estar parado e agora adoro aquelas 3 semanas porque tenho tempo para fazer outras coisas e a tirar tempo para cenas que eu antigamente não tinha tempo e explorar, estás a entender? E às vezes explorar-me a mim e outras áreas que eu deixei ali um bocadito mais abandonadas. Sim, eu tenho um medo crónico de parar, que eu sei que é muito comum em muitos atletas e muito malta que corre, que é isso, eu parar de treinar durante 3 dias, certeza que já não vou saber correr. Mas eu também sou aquela pessoa que acaba de fazer uma prova e no fim pensa, aí de certeza que eu nunca mais vou voltar a conseguir correr isto, porque foi demasiado bom, pronto. Isto já são problemas antigos. Ahm, e pronto, uma pessoa às vezes parece aquela síndrome do impostor, não é? Na verdade faz a coisa bem uma, duas, três vezes e pensa sempre que foi um bocado de sorte, mesmo quando obviamente não foi sorte, foi trabalho, e uma pessoa racionalmente sabe isso, mas há sempre aquele diabinho em cima do ombro a dizer, se calhar não foi sorte, se calhar tu não consegues. Pronto, portanto, eu por um lado tenho esse problema com o parar, mas por outro lado percebo a importância e o quão essencial é nós realmente hã, conseguirmos parar e fazer outras coisas e dedicarmos a outras coisas. E eu neste momento já estou a conseguir ter isso, eu com esta carga mais reduzida de treinos, eu já consigo ter tempo a fazer outras coisas e sinto que isso me está a fazer muito bem e se calhar até me está,
permitir aproveitar melhor o treino. Eu uma coisa que eu já percebi é que eu gosto muito de competir velocidade, mas prefiro treinar distâncias mais longas. Pelo simples facto de que o facto de haver menos intervalos e o treino ser mais corrido e ser mais curto, ajuda mais em termos psicológicos, porque eu às vezes estava nos treinos o ano passado e pensava: "Pá, eu não me importava de condensar o sofrimento todo em meia hora, mas quem me dera daqui a meia hora estar a sair daqui". Porque eu já estava lá 1 hora e meia e sabia que ainda iam faltar pelo menos mais 2. E a vantagem aqui é que eu saio de casa já a saber: "Ok, vou demorar 1 hora e 10 ou 1 hora e 15, os intervalos são mais curtos, eu estou a correr mais tempo, mas acabo por demorar muito menos tempo", e eu sinto que isso, a parte do tempo, mais do que o sofrimento, mais do que também era muito, mas mais do que o esforço, mais do que tudo isso, era o tempo. O tempo estava-me a custar, eu estava a fazer as coisas, estava a pensar: "Ai, fogo, já gastei 15 minutos nisto e ainda só estou no segundo ponto de 20". E eu estava sempre a pensar no tempo. Às vezes estava a fazer as coisas, estava a pensar: "Ok, isto deve demorar cerca de 5 minutos, isto deve demorar cerca de 10, depois isto vão ser 40". E a partir do momento em que uma pessoa está a treinar, já está a pensar no tempo que demora, daí lá está, daí ter treinado na Serra Nevada ter sido tão bom, porque aí não havia tempo para nada. A seguir eu ia para o quarto, ia dormir, e essa leveza que uma pessoa pode ter quando não tem mais obrigações é excelente, mas mesmo para um atleta em Portugal isso é quase impossível, porque a não ser que morem em casa dos pais, o pessoal também tem de chegar a casa, tem a mesma de cozinhar, tem de lavar a roupa, tem de arrumar a casa, portanto, hum, quando o treino demora, pronto, quando é só treinar, apesar de tudo, pronto, é um emprego, ok. Mas quando uma pessoa tem de treinar, tem de trabalhar e tem de fazer tudo o resto, realmente o tempo começa a pesar muito e eu sinto que mais do que qualquer esforço, mais do que qualquer outra dificuldade, o tempo perdido era aquilo que mais me custava. Mas ainda em relação àquilo que disseste de acabar uma maratona e estar já a apontar da próxima, etcétera, eu sinto que isso também é um problema muito transversal, que é a falta de capacidade de usufruirmos de cumprir um objetivo. Uma pessoa cumpre um objetivo que às vezes nem sequer está à espera de cumprir e celebra ali durante um bocado e depois de repente já está a pensar: "Ok, agora como é que eu vou voltar a provar que mereci isto ou que, posso chegar mais longe", ou pronto, eu acho que, hum, estamos, não sei, chegámos a uma fase, não sei se é geracional ou não, em que parece que cada coisa que nós conseguimos atingir não é suficiente. E temos de estar sempre a pensar no próximo, no próximo, no próximo. E isso acaba por ser pouco saudável, porque se nós andamos a competir e depois não usufruímos das vitórias, sejam as vitórias de ficar em primeiro lugar, seja recorde pessoal, seja o que seja, se nós não usufruímos disso, tipo, qual é que é o ponto no fim, não é? Um, e eu, lá está, neste período assim um pouco mais off também, foi uma coisa que eu tentei trabalhar, foi usufruir, das pequenas vitórias. Pronto, o facto, eu nunca tinha feito 10 quilómetros, portanto agora sempre que eu corri eu fiz recorde pessoal, portanto também eu estou a falar um bocado e fica um bocadinho mais fácil, não é? Se eu sempre corro, bato recorde pessoal, claro que fico sempre contente, mas tentar realmente usufruir isso. E às vezes o Tiago dizia assim: "Ah, mas já estás a valer X e não só fizeste Y". Eu: "Ainda bem, porque se eu fizesse já isso, agora até voltava a bater o recorde pessoal e ia demorar muito tempo, portanto, fiz o recorde pessoal, tenho que estar contente, até fui ao pódio, blá 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 blá, pronto, vamos ficar satisfeitos com isto e vamos continuar a trabalhar". E eu agora estou a tentar mesmo incutir esse espírito em mim, porque senão uma pessoa vai estar sempre atrás de uma coisa e vai haver um momento em que já não vai conseguir alcançá-lo mais. Portanto, se nós dependermos de estar sempre a alcançar mais objetivos, eu acho que depois a frustração se vai começar a acumular e pronto, e depois se calhar a pessoa vai acabar por desistir de uma coisa que até lhe faz bem porque não conseguiu usufruir de todos os objetivos que conseguiu cumprir e ficou-se naquele único objetivo que não cumpriu. Sim, eu ao mesmo tempo, tipo, eu estou curioso eh, para conhecer, por exemplo, a Inês fora de ser atleta, qual é que é, imagina, porque conhecem o Miguel que corre, ou a Inês que corre, ou puseram nesta caixinha, não é? E eu quero descobrir qual é que vai ser a próxima caixinha que vou-me pôr, estás a entender? E essa jornada, que eu acho que é o processo da vida, que é, será que vai ser por causa do podcast? Será que vai ser por ser treinador? Será que é por causa dos livros? Será que é porque ele decidiu correr Portugal de uma ponta à outra ou fazer assim uma coisa estúpida? Entendes? É essa jornada que eu acho que é importante também, uma pessoa descobrir e perder-se, não é? Sim, lá está, como já falámos, eu ainda estou na fase em que a minha personalidade e a minha identidade ainda está muito ligada ao facto de ser atleta. E eu acredito que
mesmo que as coisas vão avançando, eu vou estar sempre relacionada ao desporto. Não sei se serei atleta até muito mais tarde ou não, porque não faço mesmo a mínima ideia, mas sinto que estarei sempre relacionada ao desporto. Ah, pronto, como é natural, sendo eu mulher e já não tendo assim tão longe dos 30 anos, espero que a minha personalidade e a minha identidade em algum momento passe para a identidade de mãe, não é? Ah, mas isso é algo que, pronto, como também falámos, a maternidade e o atletismo são duas coisas que são um bocadinho antagónicas. E quando começamos a querer muito uma coisa, depois vai chocar com a outra. Um, e é uma questão que também nem sempre é fácil e vai acabar por criar muita ansiedade. E para mim, a estratégia tem de ser pensar: eu estou a treinar e estou a gostar muito, e está bom. Um, e se, eu não, e se uma pessoa não conseguir ser mãe nos entretantos, ou que seja, tudo bem, porque estou a treinar. Ou então, olha, vou ser mãe, também está tudo bem, não estou a treinar, mas também estou a conseguir uma coisa que gosto muito. Isto é tentar aqui nunca focar no ou não conseguir ser mãe ou não conseguir treinar, mas sim no conseguir ser mãe ou não conseguir treinar. Isto é tentar focar sobretudo na possibilidade positiva. Isto é, pronto, tentar sempre tirar as vantagens de ambas as situações. E pronto, eu não. hum, eu sinto que talvez é um assunto um bocado tabu para esta questão da gravidez e de ser atleta, mas o que eu sinto é que o melhor conselho que eu posso dar, estando também mais ou menos no mesmo barco, é que temos de ficar satisfeitos com o que temos. E se nós gostamos muito de treinar, mas também temos o sonho de passar à próxima fase, o melhor que nós podemos fazer é aproveitar o que temos no momento. Pronto. E considerar que qualquer uma das coisas é boa. Pronto. E provavelmente sem grandes ansiedades e sem grandes stresses, as duas coisas vão poder continuar a desenrolar ao longo da vida e, e pronto, e há de tudo chegar a bom porto. Eu ia te perguntar agora que hábitos é que tu tens que são fundamentais para ti. Ora, hábitos fundamentais. Dormir, eu adoro dormir. Eu gosto muito de dormir. Hum, Efetivamente, pronto, agora nas últimas semanas temos andado com muito trabalho e os meus horários de sono têm andado completamente desregulados. Mas eu muitas vezes a esta hora, portanto, pouco depois das 10h30 eu já estou a dormir. Eu sou aquela pessoa. Eu tenho capacidade para adormecer em qualquer sítio. Ah, eu tenho demasiadas fotos de a dormir no sofá dos amigos e no carro dos amigos e em todo lado. Sou aquela pessoa que, pronto, adormece, depois ouço, percebo que eles estão a gozar comigo, acordo, digo, opa, manquem-se, volto a adormecer. Portanto, eu sou muito boa a aproveitar todos os momentos para dormir, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e sinto que me faz muita falta, portanto é um hábito totalmente crucial. Hum, e depois, não sei, em termos de hábitos, uma coisa que eu também gosto muito, quer dizer, gosto muito de fazer. Eu tenho a tal questão de não gostar assim tanto de correr longas distâncias, portanto, uma coisa que eu também adoro fazer é ver Netflix enquanto corro. Portanto, eu adoro correr na passadeira, sou das poucas pessoas que diz eu adoro correr na passadeira, porque eu ponho lá o meu telemóvel a dar Netflix. Amigos, podem pôr a passadeira a 5 ou a 3h30, tanto faz, desde que me liguem a Netflix e ponham ali aquilo, epá, eu faço o treino que quiserem. Portanto, é também um hábito que eu tenho que me ajudou a desbloquear distâncias maiores, porque eu ponho ali na passadeira, ponho ali a Netflixinha a dar e consigo correr pronto, o que for preciso. Aí depois de resto, pá, agora é uma vida muito normal, gosto de estar com os amigos, gosto de montar legos, gosto de comer. Eu gosto de comer, eu tenho fases. Eu digo que eu adoro comer, mas há vezes em que não como rigorosamente nada. Eu gosto de comer, mas gosto de comer sempre as mesmas coisas. Gosto de comer churrasco com batatas fritas. E massa, adoro massa, pronto. Mas realmente, assim, depois de resto, hábitos, diria que era só o dormir, é mesmo aquele hábito. Ahm, e pronto, e depois fazer a vida normal. Também não tenho tempo para ter assim tantos mais hábitos. Tenho a minha rotina, não é? Porque tenho o trabalho a ocupar muito tempo, mas de resto, assim, hábitos. Acho que tinha mais hábitos antes, quando treinava de forma muito rigorosa, porque tinha de cumprir aqueles horários certinhos e não havia como fugir. Agora tento até ser um bocadinho mais liberal, porque era isso exatamente que eu queria, era um bocadinho mais de flexibilidade, portanto. E lições e conselhos que mudaram a tua vida. Tu ouviste aquele momento eureka. Epá, esta pergunta devíamos ter falado antes, que era para eu pensar no assunto, porque eu tenho a certeza que há vários e se calhar agora não me consigo lembrar de nenhum. Ahm,
Bom, acho que primeiro fazer jus, pronto, ao meu primeiro treinador, o Nuno, pronto, que infelizmente, faleceu, em 2020. Hã, ele em relação à competição dizia sempre: "O trabalho está feito, blá, 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 agora vão para lá e desfrutem". Hã, não diria que é um momento eureka, porque eu na verdade eu nunca fui lá muito boa a desfrutar das provas, porque eu fico sempre muito nervosa, mas percebo o conceito e, talvez ele nunca me tenha dito nada que fosse um momento eureka, ele próprio era a pessoa eureka, pronto. Efetivamente o Nuno era uma pessoa, extraordinária. Hã, quando eu comecei a treinar com ele, eu tinha sido operada ao joelho, cerca de 9 meses antes. Eu basicamente não conseguia correr. Eu não conseguia correr mais de 5 minutos de seguida e não a qualquer velocidade, eu não conseguia correr, eu não conseguia saltar. Eu estava a pesar, eh, menos de 50 quilos. Só para referência, quando estou a competir e a treinar sério na parte da velocidade peso 58, 59, portanto estava a pesar quase menos de 10 quilos. Não tinha qualquer experiência de corrida, pronto, porque ele foi o meu primeiro treinador. Ah, e ele pegou em mim e pôs-me a correr. Pronto, é verdade, depois com a Anabela e com o Carlos, aí é que consegui atingir os meus melhores resultados, mas foi tudo um trabalho cumulativo e provavelmente nada teria acontecido se aquela pessoa, hã, não tivesse acreditado que havia ali qualquer coisa e não tivesse perdido aquele tempo todo a fazer exercícios específicos para o joelho e: "Ok, vamos tentar saltar um bocadinho, tenta saltar agora só com o pé, vá, agora saltar as escadas", pronto. Houve ali um trabalho muito minucioso, muito cuidadoso, que se calhar a maioria das pessoas não estaria disposta a fazer, porque eu já tinha 21 anos, portanto eu já não tinha idade de estar a começar um desporto, muito menos com o handicap de ter sido operado ao joelho, ter 2 parafusos no joelho, portanto, muitas pessoas podiam só ter dito, que não valia o esforço, ou que era muito arriscado, ou que, pronto, declinado de forma simpática, e ele não, ele aceitou e, pronto, muito do que conquistei até agora, pronto, devo ao Nuno, porque ele realmente confiou. Portanto, talvez não uma frase eureka, mas uma pessoa eureka. E Inês, que mensagem final tu gostarias de deixar aqui às pessoas e se eu não toquei em algum assunto que tu achas fundamental tocar? Tendo em conta todo o meu percurso no atletismo e na vida, hum, eu não sou crente, mas eu acho que as pessoas têm muito de acreditar na frase do Deus escreve direito por linhas tortas. Se não quiserem falar de Deus, pronto, alguma coisa faz com que as coisas se orientem. Eu sempre quis fazer atletismo, nunca fiz, depois acabei por fazer conhecendo o Nuno, conhecendo o Luís Gonçalves. hum, foram experiências muito boas, aprendi muito, adorei que o Nuno tivesse sido o meu primeiro treinador. Depois também foi através do atletismo que eu e o Tiago começámos a falar e depois, pronto, começámos a namorar, casámos, portanto, também, apesar de ele também ser militar, portanto, também nos conhecemos por essa via, mas o que nos uniu muito foi a parte do desporto. Portanto, eu, quando, quando cheguei ao atletismo, eu já não tinha a expectativa de que isso sequer acontecesse, eu já tinha 21 anos, portanto, eu achava que já era uma porta fechada. E de repente a vida deu uma volta, eu decidi, ok, vou começar a treinar. Até posso explicar, pronto, foi o fim do relacionamento e foi, ok, é agora ou nunca, vou começar a treinar. Ah, e então comecei a treinar, já vivi todas estas experiências. Se calhar se tivesse começado a treinar antes, eu nunca teria conhecido o Nuno, se calhar eu nunca teria conhecido o Tiago, pronto, eu não sei o que é que teria acontecido. Depois decidi, ok, o treino já me está a fazer um bocado mal, vou acalmar. Depois do nada consegui apurar-me para o Mundial Militar, consegui ter a experiência de ir à Grécia, conhecer alguns dos melhores atletas do mundo, estar a competir no Mundial. Portanto, às vezes as coisas não são como nós esperamos, ou não acontecem no momento que nós esperamos, mas se nós formos trabalhando e se formos fazendo a nossa vida, as coisas vão acabar por acontecer, talvez não da forma esperada, eu nunca esperei que eu fosse representar Portugal num corta-mato de 8 quilómetros, mas aconteceu e foi incrível, portanto eu acho que as pessoas têm só de trabalhar, ir usufruindo dos momentos que a vida lhes vai dando e quem sabe um dia, se não se abre uma porta, abre-se uma janela e a pessoa manda-se e coisas incríveis podem acontecer. Parece um pouco clichê, mas na verdade eu sinto que isso tem acontecido na minha vida, e por isso acredito que possa acontecer na vida de todos se trabalharem e se acreditarem que lá à frente há de vir qualquer coisa interessante, mesmo que não na forma esperada. Obrigado, Inês. Pronto, pelo teu tempo, por esta partilha e por falares aqui de temas que eu acho que é importante e aqui também desmistificar e quebrar aqui estes tabus e agradecer-te pelo teu tempo.
Obrigada eu pelo convite. Pronto, espero que as minhas respostas tenham servido de alguma forma para o âmbito do podcast. Pronto, e foi uma conversa interessante. Como eu disse, é para mim foi interessante estar a dizer algumas coisas em voz alta e estar a expor a situação. E espero que esta conversa realmente ajude algumas pessoas também, especialmente vá, talvez mulheres, não é? A desbloquearem alguns receios e pronto, a eliminar o estigma. A vida é o que é, as coisas andam para a frente e ninguém nos pode julgar pelas decisões que tomemos. Portanto, temos só de as assumir e ser felizes com elas e pronto. Obrigado, Inês, e desejar tudo bom. Obrigada, boa noite.